Fala, Exec no Brasil. Aqui quem fala é Laura. Vamos falar hoje sobre por que fazer auditoria, né? O que tem a ver a auditoria com o mundo externo e o que tem a ver a auditoria com o mundo execo. Por que a gente precisa entender o mundo externo? Porque a gente não vive só dentro da nossa bolha execa, né? Então, a gente precisa garantir que a nossa entidade, a exec no Brasil como um todo, ela esteja legal no mundo externo, né? Para o Brasil e para o mundo como um todo, realmente. Então, o primeiro ponto que a auditoria ela garante para a gente é esse respaldo jurídico. Então, no que sentido? No momento que a gente assina um contrato e qualquer pessoa ela quer entrar com um processo ou ela quer exigir alguma coisa, todas essas coisas elas estão no contrato e esse contrato nos dá um respaldo jurídico. Outro documento que ele dá muito isso também é o termo de voluntariado. Então, por que eu vou assinar um termo de voluntariado para o meu membro? Porque se o membro quiser falar que ele fez um trabalho escravo e ele não tiver o termo de voluntariado, ele realmente pode. Ou então, se ele falar que ele quer compensação monetária pelo período que ele trabalhou na ESEC, ele também pode, sem o termo de voluntariado. Então, essas coisas, elas trazem respaldo jurídico para a entidade e protegem a entidade de possíveis processos, de possíveis questões legais que possam existir. Além disso, ela garante a proteção do EP, no sentido de, eu assinei um contrato com a ONG, e a ONG agora ela não quer oferecer tais benefícios, mas eu tenho um contrato que prova isso e que ela precisa oferecer tais benefícios. Além disso, garante os direitos nossos, garante os direitos dos nossos EPs e com questão de visibilidade também. Então, por exemplo, um EP ele vai assinar um contrato e ele enxerga que aquele contrato é uma coisa séria, um compromisso que ele está adquirindo, né, um compromisso com a organização. Além disso, também qualquer outro contrato com empresa, contrato com faculdades, que é, né, CPU, contrato com EPs e etc. Então, elas mostram que a nossa organização é uma organização séria, que não é brincadeira, entendeu? Então, elas trazem aí uma visibilidade importante externa para a nossa organização. Aí, falando um pouco sobre o mundo execo, né, o mundo interno. Então, tem alguns pontos que a gente precisa entender para que a gente entenda a importância da auditoria. Então, o primeiro deles é o relatório de membresia. Para quem não sabe, o relatório de membresia, ele não é sobre membros, tipo eu, você, é sobre cada entidade da ESEC no Brasil como um membro da ESEC no Brasil. Então, digamos que a ESEC no Brasil, ela tenha 50 membros hoje, certo? Porque temos 50 entidades hoje. Então, cada entidade, ela é avaliada em 4 principais pontos. O primeiro ponto, ele é relacionado à estrutura. Então, a estrutura, ela se inclui a descrição de aspectos físicos, como, por exemplo, instalações, o seu CL, por exemplo, questões administrativas e questões jurídicas. O critério de finanças, ele refere principalmente aos aspectos de transparência, legalização, gestão de informação, considera também os índices de entrega de contratos, né, que esse daí é um índice muito importante que a gente, como operações, entrega. Então, o critério de contratos, ele basicamente fala o seguinte, acima de 75% de entrega, você está ideal, abaixo de 75% você está em risco. No momento em que uma entidade ela não passa em RM, ou seja, que o status dela final fica a risco, essa entidade ela não tem voz em legislation nacional, ou seja, a sua entidade ela acaba não votando nas decisões aqui no Brasil. Beleza. E aí, com relação à legalização, reúnem as questões de legalização da entidade mesmo, com relação a ata de eleição, advogado, contador e assim por diante, e as questões de intercâmbios que ela reúne os métodos de avaliação com relação ao desempenho operacional da sua entidade. Então, atingimento de intercâmbio e as auditorias de operações, ou seja, auditoria de qualidade. E aí, esse critério de qualidade, ele pega o seguinte, que é muito importante que a gente entenda também, que acima de 80% de entrega é ideal, entre 70% e 80% é essencial, entre 60% e 70% é alerta, e até 60%, ou seja, de 0 a 59%, a entidade apresenta risco para a ESEC no Brasil. Beleza, vamos falar aí sobre o que os nossos
documentos eles garantem para a gente. Então, o contrato e meio de alinhamento, ele garante as seguintes standards, né, Jean? Vamos falar sobre questão de garantias. Então, quando a gente assina um contrato com o nosso EP, a gente já garante a ele que ele vai ter uma expectation setting. Por quê? Porque ele já vai saber a JD dele, ele já vai saber o que ele pode esperar do país, ele vai saber. E aí, a JD que está lá no Expa, a duração que está no contrato, o working hour está no contrato e benefícios como acomodação, por exemplo, também estão no contrato. Então, esses standards aqui, eles são providos, né, pelo contrato. A partir de então, temos o seguro-saúde, que claramente ele garante o insurance, que é a seguro-saúde, então, né, sem muitas explicações. Enfim, temos o termo de voluntariado, carta de aceite, RNE, passagem, visto e TCE. Todos esses juntos garantem aí o Visa e um Work Permit. Ou seja, sem qualquer um desses documentos implica em o seu EP não ter o Standard 7. Porque se ele não tem a carta de aceite, talvez ele não consiga tirar o visto. Se ele não tem o RNE, isso é um problema com relação a um estrangeiro aqui no país, com mais de 90 dias sem esse documento. Passagens, ela garante principalmente, tipo, que o seu EP ele não vai passar do tempo máximo sem o visto e assim por diante. Aí, só complementando então a questão do mundo da execo, temos aí o atendimento de completeness através do que eu acabei de falar, que a gente garante, né, com relação à entrega de documentos de auditoria, casos de qualidade, então, por exemplo, se eu tenho um e-mail de alinhamento falando que meu EP ele vai ter isso, isso, aquilo, e não falar lá no Expa, chegando lá na exec de destino, na entidade de destino, o EP não tem nada disso, ele só tem aquilo que está no Expa, eu tenho um e-mail em que a ICX confirma para mim que aquilo é real, então aí não tem nada para se discutir, se a ICX falou, está falado, ele tem que dar. É muito importante que a gente cumpra os estándares que a gente tem que cumprir, porque caso a gente não cumpra, a gente pode levar um caso nas costas, a gente pode ter que pagar por isso. Então é muito importante que a gente se atente aos estándares e a evitar casos de qualidade entregando certinho os documentos. E por último, no último do último de tudo, é multa. Eu acho que a multa é o menor dos nossos problemas, mas eu acho que é uma coisa a ser considerada para a questão da governança mesmo da entidade de vocês, no sentido de estou pagando multa ao invés de estar investindo na minha entidade de uma maneira que ela merece. Deixo aqui o meu contato e sintam-se à vontade para me contatar. Abraços.